E olha aí, estamos de casa nova, já voltamos, né? Depois de um mês inteiro, né, dona Gabriela? Passeando, curtindo São João, em estúdio, né, lá no Arraiá da Conquista, estúdio especial que a VCA montou pra gente. Cá estamos inaugurando a nossa casinha de vidro, Gabi. Literalmente a casa de vidro, né, Dan? E hoje, falando aí, né, sobre o futuro da moradia, já vamos iniciar nessa casa de vidro com o pé direito, né? Muitos assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Não, e recebendo gente assim maravilhosa, né? Já quero agradecer aqui a todos os nossos convidados de hoje para a gente discutir esse tema que para a gente tem muito valor. Será que o sonho da casa própria ficou mais distante e a nova geração está fugindo da responsabilidade de adquirir um patrimônio? Ou será que essa nova geração está buscando meios mesmo e está sentindo aí esse sonho cada vez mais distante? Tem muita coisa para a gente conversar sobre o assunto, não é, Gabi? Com certeza, Dan. E hoje, né, os nossos convidados mais que especial, o comunicador, né, Adão Albuquerque, o professor Adão, ele que é geógrafo, também ator, né, incentivador aí da cultura. Então é um prazer receber você aqui no nosso VCA Cast. Obrigado a vocês pelo convite. Que maravilha. Olha, nós estamos recebendo também a Nicole Céspedes, ela que é estudante de arquitetura e representa essa nova geração, né? E hoje nós temos a oportunidade de ter aqui um encontro de gerações para discutir esse tema tão bacana. Nicole, seja bem-vinda ao VCA Cast, é uma alegria recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso e também é uma pauta muito relevante, que vai ser de um apreço enorme essa conversa. Com certeza, eu tenho certeza disso. Então, já que nós apresentamos, Gabi, os nossos entrevistados, né, eu já queria começar com o professor Adão e uma pergunta sem rodeios, viu, professor? Sim. A casa própria, ela saiu de moda ou quem diz isso nunca precisou pagar aluguel por muitos anos? Não, eu acho que a casa própria não saiu de moda. Eu acho que está mais difícil você conseguir sua casa própria, não é? Porque, por exemplo, na década de 50, 60, você é um trabalhador de classe média baixa, você se esforçando, você comprava sua casa, você comprava seu carro. Hoje em dia isso não é mais possível, né? Principalmente por conta dessa bolha gigantesca de especulação imobiliária que acontece no mundo inteiro, né? Que estourou, inclusive, no mundo lá em 2004, nos Estados Unidos, e que a gente aqui meio que está, né, reproduzindo, né? Ou seja, é um nível muito elevado de necessidades que você precisa vencer para você conseguir comprar a sua casa. E a partir do momento que a nossa geração tinha a casa como uma referência de segurança. Muita gente hoje acredita, né, que ter uma casa é, acima de tudo, um investimento. Então, a partir do momento que mais pessoas começaram a colocar a casa como um investimento, esse processo, naturalmente, no mercado acabou crescendo tanto e a demanda, às vezes, é maior do que a procura, acaba que você, não é, dificulta o acesso justamente pelos valores. Assim. Conquista, por exemplo, é uma cidade que a gente observa que tem valores altíssimos, via de regra, né? Para quem quer ter seu próprio imóvel, especialmente seu primeiro imóvel, isso comparando com outras, né, cidades. Isso porque Conquista tem essa especificidade, né, de ser uma cidade que atrai muitas pessoas e o que acaba encarecendo o solo urbano. Então, eu não acredito que deixou de ser moda você ter a sua própria casa. Eu acho que hoje é mais complicado, mais caro você chegar até, né, esse sonho realizado. Talvez por isso que muita gente está procurando outras possibilidades. Né? E eu começo essa provocação, Adão, porque a gente tem escutado muito na internet, né, o pessoal dizer, não, você não precisa investir o seu recurso em uma casa, invista esse dinheiro em outros modelos, né, de investimentos e você poderá ficar rico. Mas, assim, e essa segurança que você traz, né? Então, assim, a casa é o lar, a casa é onde você constrói relações profundas, a casa é o lugar onde você desenvolve, inclusive, uma relação de memória com o espaço físico. Sim. Então, eu acho bacana quando você traz essa coisa do, olha, a casa não é apenas um investimento, ela pode ser também um investimento, mas a casa é o nosso lugar de segurança, né? Claro. O nosso lugar no mundo. Porque nossa geração, ela tinha o ideal de que a gente precisa ter, como é que se dizia, gente? Eu preciso de um lugar para poder cair morto. Tinha muito disso. Hoje em dia, principalmente assim, a geração que vem de estruturas onde a família já tem sua própria casa, então eles
não estão muito preocupados com isso. Assim, não é de repente uma conquista que ele coloca dentro aí, não é? Da sua lista de desejos, mas também isso tem a ver com esses outros processos, né? Onde as pessoas acreditam que você pode muito mais rapidamente chegar a ser uma pessoa que não é que tem muito recurso, que tem muito dinheiro, que é muito conhecido, tal. As redes sociais concorreram muito para isso, né? Para a gente querer perseguir um padrão de sucesso e que tem que vir rápido e tem que ser imediato, porque na nossa época ter uma casa representava um patamar de vida que você atingiu. Quer dizer, eu trabalhei durante um certo determinado tempo, eu já tenho minha casa, eu tenho meu carro, isso era uma referência. Talvez as pessoas hoje perderam essa referência. Esse sonho americano, né? De que isso é realmente também uma segurança que lhe dá, não é? Maravilha. Gabi, você já comprou sua casa, Gabi? Então, a gente estava conversando sobre isso e eu pensei sobre esse futuro da moradia, né? Porque eu acho que eu estou em uma realidade um pouco distante. Porque, né, 25 anos, eu consegui financiar meu apartamento, estou aí pagando. Mas, assim, eu enxergo muito isso, né? Que o sonho da casa própria, ele é diferente para gerações. Eu fui impactada ainda para esse lugar de referência, de ter o meu lar. É como se eu tivesse um lugar, realmente, eu enxergo isso. Um lugar para morrer, um lugar para, tipo assim, acontecer alguma coisa, eu tenho para onde voltar. Então, eu tenho essa referência ainda. Encostar a cabeça. Me atingiu. Mas, assim, vendo essa questão das gerações, a gente enxerga que o sonho da casa própria se tornou diferente. Porque esse lugar de lar também é relativo, né? A gente pode construir esse lugar de lar em outros ambientes, enfim. E eu queria até que a Nicole falasse um pouco sobre isso, né? Já que a gente está aqui, eu acho que compartilhando esse mesmo pensamento, assim. Mas eu vejo muito isso, né? Que o sonho, esse futuro da moradia, ele depende muito das gerações também, né? Até porque os pais falam, né? Minha filha, compra a sua casa. Os influenciadores dizem, não compra não, investe esse dinheiro. E aí, Nicole, como é que você fica nesse fogo cruzado? Isso é uma realidade mesmo. E, sendo bem honesta, eu acho que não é um tipo de papo que eu tenho com as minhas amigas, ou que minha geração tem. Dessa preocupação em, nossa, quando eu vou começar a guardar dinheiro para começar a imaginar comprar alguma casa, comprar um imóvel, realmente não é uma temática muito recorrente da minha geração. Porém, eu sinto que é muito relevante ter essa questão de segurança. No viés da arquitetura, a casa tem esse poder de ser um lar que você trabalhou o dia inteiro, estava cansada, teve um dia difícil, você chega na sua casa, a casa é seu lar, é o seu refúgio, é onde você pode ficar em paz. Então, eu acho que é muito importante trazer essa referência para os jovens e tentar reconectar essa questão que tinha muito antigamente, mas que agora não é tão pertinente. Mas realmente é indescritível, é indiscutível a importância de ter esse lar, de ter esse imóvel, de ter essa segurança. Até para, caso ocorra alguma emergência, você ter aquela garantia, ter aquele investimento para utilizar caso seja necessário. Então, realmente, não é uma coisa muito recorrente. Pelo visto, os pais estão convencendo mais do que os influenciadores, né? Literalmente. E falando, assim, sobre a minha geração, né? A famosa geração Z. Sim. A gente tem muitas facilidades no sentido, assim, hoje em dia a pessoa pode sair de casa, dividir um apartamento com um colega. Tem muita gente que vem para Vitória da Conquista para estudar, então consegue ali dividir com um colega, normalmente até um parente, enfim. Então, são muitas possibilidades que tem, né? Para nossa geração, eu enxergo muito isso também. Eu acho que por isso que acaba afetando, né, esse sonho da casa própria e tudo mais. Adão, eu sempre vejo, assim, eu te acompanho lá nas redes sociais, sou um seguidor, né, não só um eterno aluno de Adão, mas um seguidor também, e eu sempre vejo, assim, a sua relação com a casa. Hoje você mora na casa que era dos meus pais. Dos seus pais. Como é que é, Adão? Porque, assim, é um lugar muito, muito marcado pelas memórias, não é? É grande, Porque assim, como a minha construção em relação à moradia sempre foi um espaço de segurança, um espaço de afeto, um espaço que tem memórias, esse período que eu morei com eles, a gente construiu muita coisa juntos, que eram as coisas também que eles gostavam, né? Então, por exemplo, minha mãe, ela queria uma cozinha que tivesse o fogão a lenha, porque meus pais são da rural, né? Essa cozinha sua, viu, Adão? E aí a gente fez realmente uma cozinha de sonhos, né? Assim, tudo que precisa, mesmo que ela tenha curtido pouco, né? Mas eu sempre imaginei minha casa como ela era um espaço para receber pessoas, né? Então, assim, foi já pensando nisso que a partir do momento que eu fiquei na casa, né? Porque eles faleceram, é que eu fui
reformando os espaços e ampliando os espaços justamente para isso. Então, a minha casa é, ao mesmo tempo, o meu refúgio, a minha identidade, o meu espaço de afetividade, mas o espaço onde eu posso receber as pessoas que eu quero dividir esse espaço. Então, isso também faz muita diferença, né, na minha construção do que é um lar, do que é uma casa. Tanto que, assim, o que os seguidores, as seguidoras, né, principalmente, mais me pedem é: deixa eu ir na sua casa. Não, eu te pedi isso. Vamos programar. Não, eu sei fazer vamos feijão. fazer. Eu sei fazer feijão. Pronto, e é fantástico, porque eu não cozinho. É E a minha mesmo, grande cara? armadilha é essa. O pessoal fala assim: eu queria tanto jantar com você. Eu digo: venha fazer, pode vir. E eu vou mesmo. Agora, o curioso, eu tô aqui perturbando o professor Adão, mas assim, a gente tem visto isso em muitos projetos da VCA. Em qual sentido? Constrói, né? E aí, depois de construir, o pessoal quer um salão de eventos. Sim. Aí depois aquele salão de eventos fica lá, o pessoal que mora quase que não usa, não utiliza, empresta para um amigo, um primo, um sobrinho. E eles começaram a perceber que o espaço poderia ser melhor utilizado se explorasse essa sociabilidade que você traz pra gente. Eu quero receber pessoas, né? Então, assim, ter esses espaços de lazer, ter essas áreas de convívio, né? Áreas comuns. E parece, Adão, que olhando para a Vitória da Conquista e para o crescimento da cidade, é uma cidade que tem muito território, tem muito ainda para se desenvolver, mas as pessoas estão se afastando do centro em busca de áreas de lazer, desses espaços de sociabilidade. E nós temos um projeto novo, que é o Dom Oeste, que conseguiu reunir tudo isso próximo à casa dos pais de alguns dos nossos clientes. E a resposta desses clientes foi: olha, eu vou poder morar perto de manhã e ter tudo isso. Então, vejo o quanto que a casa ainda é esse espaço de sociabilidade, esse espaço de convivência, de troca, né? de elos, né? Que é realmente o que faz sentido, o que constrói um lar. Sim, porque assim, em geografia a gente tem um termo que a gente utiliza quando quer explicar esse fenômeno que acontece no mundo inteiro, principalmente nas nações ricas ou nações em desenvolvimento, ou no caso específico aqui da gente, em regiões, né, do país onde você tem um desenvolvimento econômico maior. Então, Vitória da Conquista representa para toda essa região aqui, né, a cidade mais rica, a que mais cresce, a que mais desenvolve. E é natural que, quando isso acontece, a gente observa um processo chamado de urbanização. Urbanização com R na frente. O que é isso? As pessoas, elas tendem a querer voltar aquela ideia de casa que tem quintal, que você planta as coisas que você pode, né, depois consumir, que você tem mais um contato com a natureza, ou seja, isso também foi transformado em mercadoria na perspectiva de que as pessoas querem mais tranquilidade. Então, assim, eu quero um espaço onde eu tenha a minha identidade, mas que eu tenha silêncio, que eu tenha um ar puro, que eu tenha uma qualidade de vida maior, que eu tenha segurança. Então, os condomínios, eles em grande parte resolvem essa necessidade e, curiosamente, estando cada vez mais distante daquilo que nós chamamos de centro. Uma cidade como Conquista, ela cresceu tanto, ela já é tão antiga, que o centro está passando por um processo de estagnação, que logo depois pode sim ser, né, renovado, que pode ser reabilitado, mas as pessoas não querem mais morar, no geral, as que podem fazer isso, porque é um movimento também que exige um recurso, né? Quando a cidade está crescendo, as pessoas que têm dinheiro moram no centro. Depois, quando a cidade cresce um pouco mais, o centro fica comercial, eu vou procurar um bairro só para mim. Aí cresceu demais, a insegurança sobreveio. Aí eu vou e faço um condomínio fechado, com mais segurança. Hoje, quem tem dinheiro e quem tem condição está querendo ficar bem distante da cidade, praticamente na zona rural. Por isso que é chamado de urbanização. É você, por exemplo, morar nesses bairros aqui em Conquista, que são os aras, por exemplo, né? Ou então as chácaras, os chacreamentos, que são lugares mais afastados da cidade, com acesso fácil à cidade, rápido, mas com toda essa qualidade que hoje as pessoas procuram, né? Então, por exemplo, a gente imaginava que cada vez mais Conquista ela iria se verticalizar, que as pessoas gostariam cada vez mais de morar em prédios, e não é o que está acontecendo. As pessoas querem casas, elas querem quintal, elas querem estar separadas umas das outras, elas querem ter a liberdade de fazer seu próprio barulho sem incomodar ninguém. Então, tudo isso é um processo que a gente, né, observa e que, logicamente, quem tem a visão
né, empreendedora, saca essa necessidade e dá uma resposta para isso, né? É por isso que eu percebo cada vez mais pessoas, né, abraçando esse novo modelo de vida, né? E aí é um desafio Muito grande, principalmente para a gestão pública, porque Sim. você sai do centro, o centro já tem saneamento, o centro já tem ali os serviços que essas pessoas procuram e de repente elas deslocam, né? Às vezes até para áreas periféricas, né? Buscando esse por exemplo, aqui em chapeamento. Conquista tem regiões que já são zona rural. É zona rural, Não é então zona assim, urbana, né? E aí a cidade vai mostrando que ela é um organismo vivo, Sim, que está se em modifica. desenvolvimento, está se modificando. E Adão, mas hoje, assim, as pessoas estão buscando qualidade de vida. Sim. É fato. Mas quem está economicamente ativo, quem tem filho em idade escolar, Sim. né, que precisa levar o filho para a escola, o menino para a escolinha do futebol, fica diante dessas possibilidades, né, sem saber exatamente o que abraçar, o que escolher. É uma escolha difícil, Adão? Eu O acredito CEP? que sim, mas é uma escolha circunstancial. Então, por exemplo, eu esqueci de caracterizar mais ainda. As pessoas que hoje procuram espaços mais afastados do centro das cidades são pessoas com a vida resolvida. É isso. Já criaram os filhos, já não trabalham geralmente com aquele mesmo ritmo, hoje estão aposentadas. E hoje as pessoas conseguem se aposentar novas, né, e com saúde e tal, para curtir. Então as pessoas vão embora, vão morar nessas regiões que mais, tipo assim, é longe e não precisa necessariamente estar todo dia no centro. Agora, eu que estou nesse momento da vida que você me disse aí, que estou construindo esse processo, eu preciso sim estar mais próximo de onde tudo acontece, né? Que é outra coisa também que Conquista já apresenta, porque Conquista faz tempo que deixou de ser uma cidade que tem um centro. Ela tem vários centros. E em volta desses centros estão sendo construídas estruturas, inclusive de moradia, para que as pessoas fiquem ali, né, circulando dentro daquele espaço. Então dizem que a cidade ideal é aquela onde eu não gasto mais de 5 minutos para chegar no supermercado, para chegar na farmácia, para chegar no hospital, para chegar na escola. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter diferentes centros nessa cidade, que é o que já acontece com Vitória da Conquista. E a gente também precisa compreender, uma cidade antiga que foi construída sem planejamento, uma cidade espontânea, é natural que ela não se adeque, né, às novas necessidades que nós temos hoje, de estacionar, de se locomover, não é? Dos serviços todos que a gente precisa. Então eu acho que Conquista é uma cidade muito inteligente nessa perspectiva, porque apesar de não ser uma cidade pensada a princípio, mas ela hoje é uma cidade onde as pessoas percebem as mudanças que são necessárias e tentam empreender. Então, por exemplo, eu vejo muito na rede social o pessoal dizendo: Siqueira Campos vai acabar o comércio, Recife Pacheco vai acabar o comércio. Você já viu o comércio da Brumado? Você já viu o comércio da Luiz Eduardo? Da e da Juraci Juraci Magalhães? Sim. Que é uma outra lógica de crescimento. Avenidas mais modernas, como aqui a Olívia Flores, duplicadas, com bastante espaço de circulação. É natural que a cidade cresça para esses lados. E Conquista cresce para todos os lados. Não, claro que a diferença de valores, né, que é uma coisa muito mais simbólica do que necessariamente real, de estrutura, mas ela cresce para todos os lados. Não é? A gente também precisa resolver a quantidade de espaços vazios que a cidade está deixando, de vários terrenos, de vários espaços, que eu acredito também que com o tempo vão ser ocupados. Né? É natural, né? É natural esse fenômeno. E você, Gabi, quando você escolheu o seu apartamento, quais foram os critérios? Então. Primeiro foi ser da VCA, eu acredito. Né? Foi. Então, tem várias questões, né? Eu acho que quando você vai procurar assim, um apartamento, primeiro a facilidade, né? Porque a gente jovem, a gente fica assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso aqui? Porque, né, enfim, você pensa em algumas coisas, mas assim, localização, né, que foi ali na Justiça Federal, que está ampliando. Que é um como eixo também de crescimento maravilhoso. Como Adão falou, assim, tá, a cidade, a gente percebe que todas as localidades, assim, tá em expansão. Eu estava ontem pesquisando sobre essas questões, né, dessa moradia do futuro, e eu vi que a Bateias 2 ali, a valorização foi de mais de 15%. E antes, a Lagoa das Bateias, ali aquele bairro, a gente não enxergava muito potencial. E hoje em dia está crescendo muito. A mesma coisa agora, essa avenida para a saída da Barra. Então, eu enxergo muito isso, né? Essa expansão realmente da cidade como um todo. E Adão falando sobre essas questões também, do que as pessoas estão buscando, né? Quando se fala de moradia, eu percebo que o público está cada dia mais exigente, né? Que a gente quer, obviamente, também são direitos básicos, né? Que é segurança, enfim, conforto e tudo mais, qualidade de vida. E aí, quando você tem acesso a um condomínio onde tem espaço de lazer,
de convivência. Né? Segurança, porque como eu vou morar sozinha e tudo mais, eu preciso justamente também por isso, para segurança, para esses espaços, para convivência. Então, eu acredito que esses perfis eles estão cada vez mais exigentes, mas que as construtoras e tudo mais, eles estão também caminhando, né, de acordo com essa modernização, esse perfil que as pessoas têm buscado, assim. E isso me chama muito a atenção sobre... já tem um termo, né, um conceito que está muito famoso agora em 2026, que é os condomínios resorts. Que aí são espaços mais para pet, porque hoje em dia, né, você vê o crescimento de pessoas que não querem ter filho cedo, ou não querem ter tantos filhos, então querem espaço para pet. Tem essa questão de quadra de beach tênis, enfim, espaço realmente de convivência e opções, né, para aquela pessoa escolher. Então, falando sobre moradia do futuro, a gente conversa muito, assim, né, e quando você falou de expansão também, me lembrou muito essa questão, né, do condomínio resort, sobre essas questões que a gente está buscando para ter uma moradia digna, né? Sim. Independente das mudanças. Porque, assim, além da questão dessa mudança do comportamento em relação a ter a casa como referência e como sonho, o carro também deixou de ser. Sim. As pessoas não têm mais na cabeça, eu preciso ter um carro. Não, na verdade, a gente precisa se deslocar com rapidez, com segurança. Eu posso fazer isso de qualquer forma. Verdade. Então, por exemplo, a tendência é que hoje eu não vá investir no carro que eu uso muito pouco. Sim. Se eu estou morando perto de tudo que eu preciso, por que eu vou investir em manter, que é caro para comprar, é caro para manter? Então, isso também representa uma possibilidade, né, de mudança. Ainda em relação ao que você falou, tem uma coisa curiosa que eu acho interessante, que é o seguinte: quem tem essa visão empreendedorista, né, em relação à questão imobiliária, percebe a mudança de comportamento das pessoas. Então, quando você fala, por exemplo, de segurança, né, e que, inclusive, quando eu soube que ia ter aqui em Conquista, não sei exatamente, né, quem é que está fazendo, que é um condomínio para pessoas da terceira idade. A gente falava sobre isso digo, agora. Olha, além de eu morar lá, eu preciso anunciar lá, porque eu sou uma pessoa de idade, né? Eu sou uma pessoa que não tenho filhos, eu sou uma pessoa que entendo que no futuro, até porque essa mudança que aconteceu com as famílias, muitas vezes você tinha tantos filhos que era quase que garantido que alguns iriam tomar conta de você. Hoje as famílias são pequenas, hoje existem famílias sem filhos, então você precisa ter uma estrutura onde você receba essa segurança, você receba esse cuidado. E eu acho fantástico que se especializem nisso aí, né? Criaram um condomínio especializado para esse segmento específico, né, de pessoas. Isso é incrível. Que história é essa que você está ficando uma pessoa idosa? Muito, gente. Só falta o quê? Isso? Eu 58 anos. Adão, então, fala sério, Adão. Daqui a 2 anos eu tenho 60, eu sou um ancião. Não, na minha cabeça, Adão sempre vai ter 30. Eu vou ter prioridade. Não, para com isso. É meu sonho, entrar pelo avião primeiro. Gente, agora outra coisa, assim, que chama muita atenção. Como a pandemia também, ela trouxe, né, essas modificações pra gente de forma muito grande, porque hoje em dia não tem como você pensar um lar, assim, a depender da profissão, sem pensar em um home office. Né? Sem pensar sobre esse espaço. Nessas possibilidades, né, de trabalho. Sim, então assim, eu acho que é isso. Cada vez mais a gente está priorizando um espaço que a gente consiga fazer tudo, né? Tem condomínios com mercadinho dentro, a lavanderia mesmo, Omo, né? Que os condomínios AVCA têm. Então, assim, cada vez mais a gente está buscando essa praticidade, essa automação do tempo, né? Porque hoje em dia, o quê? Tempo é dinheiro, né? Tem muito isso também. Agora, Nicole, quem está lá na arquitetura, que está projetando, né? Já percebe essa escolha e esses critérios do consumidor de, olha, eu quero que você resolva minha vida em 5 minutos aí. Tem que ser tudo rapidinho. É muito recorrente. A fala do professor Adão foi muito, muito precisa. Nós, como estudantes de arquitetura e urbanismo, a gente estuda muito comportamento humano, comportamento da sociedade e também o quão a cidade pode influenciar uma pessoa. E não só a cidade, mas como moradias, e o poder também das construtoras nesse sentido, da VCA no nosso caso. É muito real que as pessoas estão se distanciando das cidades, a gente estuda esse fenômeno, em que as pessoas com menor poder aquisitivo acabam se concentrando nos centros, nos polos, que é onde acaba tendo menos saneamento básico, menos infraestrutura urbana, e as pessoas com maior poder aquisitivo estão se distanciando, estão buscando lugares mais seguros, mais murados, e isso é realmente uma lástima, porque a cidade tem um papel social. Essa sociabilidade, esse contato dos seres é muito importante. E a cada dia isso vai se esparecendo mais, isso vai se distanciando, porque existe essa diferença de
de poder aquisitivo e acaba refletindo nesse distanciamento. Então, a gente estuda sobre isso e também como na questão de projetar, a gente também tenta pensar o seu perfil. Você gosta de receber clientes, de receber amigos, família? Você quer um espaço de lazer, um espaço social? Você que pensa também num local mais confortável, que tenha essa questão mais organizada de conforto, de saúde, mas realmente é muito pertinente essa questão de distanciamento e também essa questão de que essa nova geração busca coisas mais imediatas. Então, às vezes, conquistar uma casa e pagar durante 30, 20 anos soa um pouco tedioso, soa um pouco... Nossa, será? Distante. Será que faz sentido para mim? Mas posso te contar um negócio? Isso passa tão rapidinho. Pois é. Você pisca o olho, que você pensa, meu Deus, já paguei. Né? A gente não imagina, né, Adão, quando a gente é muito jovem, que 30 anos passa rápido. Porque a gente acha que vai ter tempo, né? O que Nicole colocou, eu achei interessante, que é o seguinte: não se fazem mais vizinhos como antigamente. E nós não somos mais vizinhos como nós éramos antigamente, né? As pessoas se conheciam, tinham um laço de afetividade, elas se ajudavam, né? E isso foi se perdendo, né? As pessoas foram ficando cada vez mais dentro de casa, fazendo rapidamente o que tem que ser feito. Eu chego para dormir, saio quando acordo. Eu não vivo isso. A estrutura de condomínio permite isso. Isso, né? Excelente. O condomínio ele traz essa possibilidade de que eu sei quem são os meus vizinhos, eu faço relações de amizade, existe uma cumplicidade cada vez maior, a gente se ajuda, eu tomo conta do seu cãozinho quando eu estiver viajando, você toma conta de minha... Né? Então, isso molha aí minha plantinha quando eu não estiver. E é o que faz falta pra gente. Com certeza. Né? E é o que faz falta de você dizer que realmente você tem uma casa, que você tem um lar, que existe uma história, não é? Apesar da loucura e da correria. E a gente está, na verdade, hoje correndo atrás de tempo. Né? E o tempo que a gente quer é aquele tempo maravilhoso de fazer nada. A melhor coisa do mundo é fazer nada. Eu, quando penso que amanhã, de repente, não tenho nada para fazer, eu fico tão feliz porque eu vou fazer tudo que eu gosto na minha casa. Então, por exemplo, eu aprendi a cuidar de plantas. Sempre gostei. Mas hoje eu preciso cuidar das plantas, porque assim, lá em casa, acabou que ficou uma casa muito grande, né? E meus pais, que têm essa coisa da dona rural, eles cultivaram muitas coisas, plantaram muitas coisas. Eu tive que aprender a lidar com isso aí, porque é lindo você ver a paisagem, mas o trabalho que dá por trás. E é um trabalho relaxante, é um trabalho que que facilita, né, a sua vida. Então, aos poucos também as pessoas estão percebendo a importância disso. Com certeza. Eu quero aproveitar para dar um alô, um abraço para os meus vizinhos, Kleber, Paula, inclusive, Paula. Né? Deixa eu melhorar aqui a minha relação com os meus vizinhos. Olha, tem um professor aqui de Conquista que lançou um livro falando sobre a relação com os vizinhos. Massa. Eu dei muita risada com esse trabalho. Acho que eu sei quem é. Ele é da rede pública, é um professor bem legal. Agora, Adão, você falava sobre esse deslocamento. E a gente percebe, por exemplo, o esvaziamento do centro. Sim. Traz consequências. Né? São Paulo, por exemplo, na Praça da República, nós vimos o que virou. Né? Quem vai na Avenida Ipiranga com a Avenida São João já percebe ali o efeito, principalmente no período da noite, quando você não tem um comércio funcionando, né? De uma zona perigosa, inclusive, para conviver. Né? E a gente tem bares ali sensacionais, como o Bar Brahma, que é um lugar bem bacana de visitar lá em São Paulo. E o governo, percebendo que esse esvaziamento do centro e os riscos que a segurança pública estava trazendo, precisava de uma solução. Está tentando repovoar esse centro. Aqui em Vitória da Conquista, a gente já tem, inclusive, discussões sobre revitalização do centro comercial. Do aspecto geográfico, professor, eu sei que pode ser um efeito natural, mas o que esse processo está exigindo do poder público de medidas para que não comprometa o comércio, o setor imobiliário, o pessoal que já estava ali no centro antes desse processo de envelhecimento? Sim. Então, assim, a gente costuma dizer que a cidade ela tem funções. Né? Então, se, por exemplo, tem cidades que são administrativas, cidades que são turísticas, cidades que são comerciais, cidades que são universitárias, e existem cidades que concentram várias dessas funções, que é o que você chama de metrópole. Né? Para surpresa de muitas pessoas, Vitória da Conquista é uma metrópole.
ela está numa região metropolitana, na perspectiva administrativa. O que é isso? É uma cidade gigante que polariza uma região que tem quase 3 milhões de habitantes, que vem para cá comprar, que vem para cá cuidar da saúde, que vem para cá para estudar e que percebeu que era importante também ter um espaço para ficar em Conquista, seja para investir, seja para eventualmente vir para cá, seja para os filhos virem estudar. Isso alimentou em muito o crescimento da cidade. Agora, o que está acontecendo, particularmente com o comércio, é uma série de coisas, não é assim, um conjunto de coisas que a gente não vai explorar aqui, mas principalmente a mudança na forma como a gente consome hoje, na forma como a gente compra hoje. Então, por exemplo, você dificilmente, eu acredito, né, você não vai comprar um automóvel pela internet. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é uma compra, é uma decisão pesada. Né? Mas a capinha do celular eu posso comprar. A roupa, o tênis, a maquiagem, o suplemento, o meu fixador de cabelo eu só compro pela internet. E paga mais barato por Meu isso? Deus! Você tem ideia? Eu mandei trazer 4. Então, assim, esse comércio ele vai desaparecer. É natural que ele desapareça. Ele precisa se reinventar. Então, o que nós precisamos? Dar novas funções ao centro de Vitória da Conquista. Recentemente, acho que foi em maio, foi a Alan que está ali me acompanhando, nós fomos assistir uma ópera lá em São Paulo, né? E aí a gente foi justamente, eu digo, olha, vamos ficar no centro da cidade, vamos ficar assim, a gente ficou hospedado num hotel que fica ali ao lado da Igreja de São Francisco, né? Próximo ali à Sé, tudo, né? E é impressionante, são 2 cidades. É uma cidade de dia, que ainda resiste, e é outra cidade à noite. Completamente diferente, porque São Paulo não para. Mas eu percebo também que já há muito tempo essa preocupação de revitalizar, fazendo o quê? Dando funções. Outras funções. Então, por exemplo, Vitória da Conquista poderia transformar esse centro, que Conquista tem pouquíssimas coisas que funcionam 24 horas. Meu sonho de consumo é uma rua 24 horas, já pensou? Sim, uma rua muito bacana. Inteira, com tudo que você possa imaginar que você precise, de serviços e de produtos, e de coisas que eu precise, né, me utilizar e que não fecha. Que tal a gente transformar uma dessas ruas de Conquista numa rua 24 horas, uma com boa muita proposta, segurança, com infraestrutura, né? Resguardando, logicamente, as limitações que o espaço tem. Eu preciso reinventar, né? Eu preciso dar outras funções, porque também a gente quer cada vez mais estar dormindo no lugar seguro e silencioso. Por falar Né? nisso, quando você esteve lá no centro da capital paulistana, você se sentiu seguro? À noite? Então... Pois é, apesar de que meu celular foi roubado. Mas eu acho que eu Você deu esqueci. esse mole? Mas foi vacilo. Eu esqueci o celular. Caríssimo. Não foi tomado. Não foi tomado ali, né? Não, pelo contrário. Eu Alan fiquei tá aqui, muito no à ponto, vontade. Até porque a gente estava com pessoas que são de lá. Pessoas que moram, que convivem. Então, assim, não senti essa insegurança. É claro que isso existe, né? Mas, né? Interessante, eu me sinto muito mais inseguro nessas cidades maiores, por exemplo, Vitória da Conquista. Eu gosto muito de andar, já andei muito por Conquista. Hoje eu não tenho mais essa coragem de, tipo, pelo centro, caminhar, tão bom caminhar. Aquela brisa das 10 da noite, tão Mas boa. tudo isso acho que tem que ver também com a questão da cultura. Em janeiro agora, eu estava no Egito, a gente passou um tempo lá no norte da África, e lá no Egito não existe roubo, não existe assalto, pela cultura deles. Então, assim, perdi meu celular várias vezes, e eu voltava, ele estava exatamente onde eu tinha deixado, porque é da cultura deles. Então, lá eu me senti infinitamente mais seguro do que aqui. Olha que loucura. E as pessoas falando tão mal, né, do Egito. Eu digo, gente, isso aqui é um paraíso, a gente esquece essas coisas, as pessoas não entregam para você, porque elas não pegam as suas coisas. Fica lá. Não, fica lá. Então, assim, é claro que um processo que eu acho que Conquista, tenho certeza que Conquista já está sofrendo. Então, por exemplo, hoje, eu não sei se eu passo com a mesma segurança pela Vitor Brito, independente da hora do dia. Porque a gente está vendo lá um movimento cada vez crescendo, viu? É uma coisa extremamente preocupante. Então, se você já tem um comércio que está se modificando, tem estruturas que não facilitam estacionar e nem circular, aí já tem ali um foco de violência específica. Inclusive, mataram uma pessoa essa semana. Lá. Então, repare, no nosso imaginário, eu vou morar num local desse? Assim? Não, eu vou procurar um local onde eu tenha segurança, onde eu tenha nessa facilidade de poder que meus filhos, né,
corram, que eles, né, aproveitem o espaço. Então são mudanças, como, né, foi colocado, que quem tem sensibilidade, quem constrói e quem projeta tem que ter para poder dar o produto certo para essas novas necessidades. E daí a importância do diálogo entre a iniciativa privada e o poder público. Claro, eu acho lógico, que são duas forças que precisam caminhar, conversando e de mão dadas, viu, Adão? Sim. Porque assim, você trouxe o exemplo da Vitor Brito, e a gente percebe que esse processo de degradação do espaço, ela é uma questão social também, né? Então, cidades como Curitiba, a própria São Paulo, Porto Alegre, já buscaram soluções para isso, né? E abrindo um parênteses grande para poder falar a respeito dessa demanda social, indo para além de, vou construir mais abrigos para receber os moradores de rua. O Brasil enfrenta um problema do número crescente de moradores de rua, principalmente depois da pandemia. Cresceu muito esse número. O empobrecimento das pessoas. Tem um outro termo, Dan, que a gente utiliza muito em geografia, que é a gentrificação. Não sei se você já ouviu falar essa expressão. Ainda não. Gentrificação é assim. É você ter uma área que até então não era valorizada por todas essas questões. É distante, é violento, não tem estrutura, né, básica de urbanização. Então, aquele espaço é desvalorizado. E quanto mais você desvaloriza e esquece um espaço, mais ele se marginaliza. Então, por exemplo, eu vou estar usuário de droga num local que ninguém se importa, que ninguém se incomoda com a minha presença, então é aqui que eu vou ficar. E daqui a pouco aquilo gera uma estrutura, né, simbolicamente falando, que na cabeça das pessoas é um espaço a se evitar, né? Tem um caso incrível de gentrificação aqui em Conquista, né, que eu gosto de citar para os meus alunos, né, que é uma coisa bem óbvia, que é o seguinte: um dos condomínios mais luxuosos de Conquista é o Vila Constanza. É um padrão assim altíssimo. E Vila Constanza é muro com Vila América, né? Então são duas realidades completamente diferentes. O Vila América ele foi construído na época eu era vereador, né, em 2006, 2007. Nós criamos aquilo ali para tirar as pessoas em situação de risco. Então, várias pessoas que em Conquista moravam em regiões arriscadas, a gente criou o Vila América. Quando eu digo a gente, a estrutura daquela época, né, de prefeito para vereador. Criou-se um bairro, né, as casas foram dadas, né, para as pessoas com o mínimo de estrutura possível, mas um bairro distante. Mas um bairro periférico, não é? Mas um bairro ali entre a Urb 6 e o Anel Viário. Mas o que acontece? Aí você já tem um Greenville, você tem um Vila Constanza e você tem um Parque dos Ipês, né? Se não me engano, 1 e 2. Que são condomínios de um padrão mais alto. O que está acontecendo? As pessoas estão vendendo suas casas na Vila América. E as pessoas que compram essas casas no Vila América já estão construindo dentro de um outro padrão. E com o tempo, o que vai acontecer? Casas cada vez melhores, aí daqui a pouco você já vem com a padaria, uma delicatessen, daqui a pouco você já vem com uma escola, daqui a pouco uma academia, daqui a pouco o IPTU sobe, daqui a pouco você gentrifica esse espaço. Como assim? Você muda a estrutura para atrair um público específico que você quer. E quanto mais essas pessoas vêm, mais elas atraem pessoas, não é? Porque da mesma forma que, digamos, né, de forma muito assim, né, ruim, o pobre atrai o pobre, o rico também atrai o rico, não é? Se eu tenho dinheiro, não vou morar num bairro periférico. Olha, e é uma área que está, assim, ganhando muito valor. E que é interessante que antigamente, quando fizeram, né, o anel viário, o pessoal achava que aquele ia ser... Não, pelo contrário, né? O anel viário está trazendo as pessoas cada vez mais para o entorno dele, né? Porque a gente já cresceu mais do que o próprio, né? Você quer ver outro espaço que vai sofrer uma gentrificação em breve, um passarinho me contou, onde era o antigo Pinicão. Sim. Sim. Aqui, ó, do lado da estação de tratamento de esgoto, que foi retirada. Aquilo ali é nascente. Ali tem água natural, nascente. É uma das nascentes aqui de Conquista. Então, quem tem a propriedade daquela região ali, em breve vai fazer uma coisa maravilhosa. Eu tenho certeza. Quer dizer, você transforma o espaço. Aí você citou, por exemplo, a Lagoa das Bateias. A Lagoa das Bateias, que também foi inaugurada na época que eu estava na Câmara, né? Ela foi criada com uma série de propósitos, né? De preservação ambiental, de lazer, de turismo, de interlocução também com 3 bairros gigantes, né, que são o bairro Brasil, ali as Urbes e a própria, né, Patagônia, cidade modelo e tal. Então, hoje, aquele espaço,
ele é cada vez mais um vetor de atração, de construção, né? De uma nova realidade. Então você de repente ali tem um bairro Santa Cruz, que é um bairro de invasão, né? Caótico, mas que hoje tem casas cada vez mais incríveis na estrutura. Por quê? Porque você vai gentrificando o espaço. Você vai criando soluções urbanas para que você atraia mais pessoas. Isso é incrível. Muitas vezes é uma lógica que o próprio mercado define. Tem coisas que a gente não consegue, não é combinada, não é definida, mas que acontece. Então quem tem inteligência, tanto para empreender como para administrar, percebe isso aí e vai. Né? Da mesma forma, por exemplo, que eu fico triste quando eu vejo a Vitor Brito daquele estado. É o centro de Vitória da Conquista. E a gente precisa resolver aquilo antes que cresça, né? O Vitor Brito, Barão do Rio Branco. Também a Barão do Rio Branco. A Tancredo Neves, no período da noite, sofre muito. Quando você tem um período ali natalino, São João, o espaço é bem aproveitado. Por isso que eu estou falando, e acho que é importante. A Exílio Lima, ali em frente, a Lana lembrou bem, ali em frente a São Vicente. Então, assim, são espaços que a gente precisa se apropriar. A comunidade precisa se apropriar desses espaços para que a gente possa dar um outro sentido. E volto a dizer, a iniciativa privada e o poder público precisam dialogar o tempo nesse todo sentido, nesse sentido. É porque a gente muitas vezes, quando explica a gentrificação, as pessoas sempre acham que é algo negativo, né? Mas você está expulsando o pobre, está trazendo o rico. Mas quando a estrutura, tanto privada quanto pública, também se interessa como uma praça, por exemplo, aquela praça ali, transformar aquela praça em algo que seja atraente, aí vem determinadas pessoas que justamente dão uma outra cara e dão uma outra identidade, né, para aquele espaço. E é isso que a gente realmente precisa. Eu acho, Adão, que nós estamos construindo uma nova cidade todo dia. Todos os dias. Com certeza. E tudo que é novo traz consigo novas oportunidades. E eu acho que a gente não pode perder a chance de se agarrar a essas oportunidades de fazer o novo, né? De fazer diferente, de fazer o novo. Então, assim, se o nosso povoamento foi desorganizado, né? Se o processo de construção da cidade não teve o devido planejamento, eu acho que a gente está tendo agora o entendimento, né? Inclusive com centros de formação aqui na cidade. A Vitória da Conquista é uma cidade universitária e propensa, viu, Nicole, a pensar essa urbanização. Então, eu vou passar a bola para você, porque quando o assunto é urbanização, a gente tem uma acadêmica aqui de arquitetura que pode falar. Então, você percebe que existe uma mudança no pensamento do planejamento da cidade? Com certeza. A gente tem um exemplo de Salvador, que foi a cidade mais antiga do Brasil. A gente vê que é uma cidade extremamente desordenada, desorganizada, mas é muito equivocado pensar que não há soluções para isso. Soluções atuais em que o governo, em que a população e que os profissionais da área possam fazer. E em relação ao que vocês comentaram muito, que é a segurança, essa questão no período da noite já ter essa sensação mais desconfortável, o urbanismo consegue trazer soluções, e eu não falo de soluções milionárias, são soluções muito simples em relação a aumentar postes de luz, aumentar também questão de acessibilidade para as pessoas, mais semáforos, mais faixas de pedestre, também mais lugares de convivência, praças. Isso também atrai e aumenta o valor daquele bairro, daquele local. Então, existem interferências que podem ser feitas que vai trazer essa maior segurança. Claro, não tem como a gente fazer a planta da cidade do zero. Existem pessoas que já moram ali no centro, nesses polos que são um pouco mais organizados, que tem muita gente, muito trânsito, mas é possível sim a gente reajustar. E não só os profissionais, mas também a população ter essa visão crítica, ter esse senso de será que a gente não pode se juntar e fazer uma denúncia? Porque aqui, eu não tenho um ponto de ônibus, aqui não tem banco. Então, às vezes, uma pessoa, uma mulher, um homem, pega um ônibus tarde da noite e o ponto de ônibus não tem um poste, não tem um banco. Então, existem soluções que podem ser tomadas para melhorar essa questão de conforto da cidade, que também traz uma qualidade de vida. Então, realmente é inegável que essas coisas precisam ser vistas e precisam ser
levadas em consideração com urgência, porque qualidade de vida, segurança é inegável. E não só para os bairros com maior poder aquisitivo, para a cidade como um todo. Todo mundo. Para todos. Né? Para todo mundo. Ô, Gabi, sabe qual é a sensação que eu estou tendo nessa conversa? É de que a gente fala sobre a nossa casa, mas a nossa casa ela está inserida em um ambiente, que sofre ele sofre por várias variáveis, e à medida em que nós vamos sofrendo a influência desse ambiente, a gente vai reformatando a nossa noção de casa. Percebe que uma coisa afeta a outra, Gabi? Obrigada a outra. certeza. E quando a Adão mesmo falou sobre essa questão de mudança, né, de consumo, é muito... muito assim, a gente consegue perceber isso de forma muito fácil, né? As pessoas estão mudando de hábito, de consumo e tudo mais. A gente percebe a forma de entretenimento, com que as pessoas elas estão buscando isso, né? Eu percebo... Cultura, né? De cultura, enfim. Eu percebo muito isso agora nos bares, né? Conquista, querendo ou não, é uma cidade que tem muito essa cultura dos barzinhos e tudo mais. Você percebe que as pessoas elas não estão querendo mais ficar até tarde em um bar. Então, os bares estão se organizando para ter eventos mais cedo. Enfim, então a cidade em si, as pessoas, né, tem que acompanhar essa evolução. Como você falou mesmo sobre essa questão de, a gente compra, enfim, algumas coisas na internet. A gente tem que perceber também essas mudanças. Eu acho que foi feita até uma pesquisa, assim, um fala-povo, né? No jornalismo a gente fala-povo, que é aquela opinião das pessoas na rua, no centro. E aí, esse fala-povo falava sobre isso, né? As pessoas realmente estão indo para o centro nessa época de festa, as pessoas estão indo para o centro para comprar a sua roupa do São João, do Natal. Como é que está sendo esse processo? Então, eu acho que é isso. O poder público e essa parceria do privado e o público, ela funciona muito bem para entender esses movimentos, né? E agir de forma efetiva, né? A gente teve essa questão da Vitor Brito, a gente percebe algumas mudanças que já estava dando sinais antes, né? Aconteceu coisas ruins, extremas agora, mas assim, já estava dando sinais e que eu percebo que às vezes a gente não está acompanhando muitos sinais, né? Como se, tipo assim, deixa alguém me dar um sinal mais claro na minha cara que realmente para me ver essas mudanças. E eu percebo isso em tudo, em todas as áreas, né? A gente fala de habitação e tudo mais, moradia, mas assim, de tudo, de consumo, do que a gente vai fazer, das tendências, redes sociais trouxe muito isso também. Então, acho que o que a gente precisa realmente se atentar é isso, essas mudanças e tentar realmente agir antes, né? Claro. E, acima de tudo, ter essa quebra de paradigmas e redução do preconceito urbano, porque existe o chamado preconceito urbano, né? Que é a segregação urbana. Então, Vitória da Conquista, né? Vocês são mais jovens, durante muito tempo, a BR, né, 116 que passa, né, que acabou virando avenida, ela dividia a cidade literalmente em duas cidades, né? Sim. Então você tinha a cidade do leste e a cidade do oeste, que quando começou realmente era zona rural, era fazendas, aqueles loteamentos todos nasceram a partir de propriedades rurais, né? Então a Conquista tinha essa coisa, essa dualidade. Hoje isso já não existe há muito tempo. Então tem polos de desenvolvimento em lugares absolutamente impensáveis, né? Em qualquer lado da cidade. Então, por exemplo, quando a VCA anunciou que ela ia fazer um condomínio do lado oeste, eu digo, ai gente, que coisa boa, porque tudo é aqui, parecia que o crescimento era só nessa direção, e a gente tem lá um crescimento gigantesco também que está acontecendo, e quando você desloca, né, essas iniciativas para lá, é aquilo que eu digo, você é como se você sinalizasse, olha, aqui também é legal, aqui também é bom, aqui também eu vou criar uma estrutura. Nós passamos uns dias lá na casa de um parente de Alain, na Praia do Sul, lá, né, em Ilhéus. E aí tem um investimento também da VCA. E foi uma coisa engraçada, porque eu já sabia que existia, mas não sabia onde era. Aí quando passou, mas me deu um orgulho, eu falei, olha, como se fosse minha. Tipo, aí eu falei assim, mas é da minha cidade, assim, tipo, é de Conquista, essa empresa é de Conquista, né? Assim como também na frente tem uma outra construtora de uma outra empresa, também aqui de Conquista. Então repare como Conquista é uma cidade que consegue crescer tanto que ela está exportando ideias, né, e de inovação imobiliária para outras cidades, né, e por aí vai Chapada Diamantina, vai uma série de coisas. Então eu acho que isso tem tudo a ver com o que nós estamos comentando, né? Não é à toa que hoje a VCA é a 16ª maior construtora do Brasil, a maior da Bahia, a terceira do Nordeste. Isso que pra gente que é de Vitória da Conquista, a gente muito de orgulho, né, Adão? Inclusive, meu sonho de consumo é que a VCA me contrate para ser. Não demora não. Um posto aí do seu próprio
fale próximo, do próximo empreendimento, por favor, antes que eu envelheça direito, né? Nada. Agora, Adão, você falava aí do Dom Oeste, né? Que foi um projeto aqui da VCA. Só para você ter noção, no último feirão de imóveis que nós tivemos aqui em Conquista, foi o produto mais procurado. Olha que coisa boa. Foi o produto mais procurado. E eu vou logo avisando, viu? Ô, diretor, você consegue confirmar para mim, diretor, se tem ainda imóveis lá do Dom Oeste para vender? Ainda tem? Ah, são as últimas unidades, Últimas unidades. É bom correr. Mas assim, foi um projeto assim, sensacional. O que mostra que isso que você falava do preconceito geográfico, né, urbanístico, não cabe, porque assim, nós estamos falando de uma região que foi pensada, planejada. Observa o tamanho das avenidas do lado oeste e o tamanho do lado de cá. Então, assim, porque quando o lado oeste começou a crescer, já foi numa lógica dos anos 70. Exato. Né, em que a gente se concentrou muito no pensamento, né, norte-americano, de construção de grandes vias, com acesso facilitado, rapidez também, né, de deslocamento. Então a gente já cresce nesse sentido. Como é a Olívia Flores? A Olívia Flores também é fruto desse processo, né, da década de 70 para cá. Então ela já vem numa outra lógica que o centro da cidade não teve, né? Mas eu volto a dizer, cabe sim um projeto de revitalização do centro da cidade. Ah, com certeza, sem sombra de dúvida. Professor, voltando a falar de casa. Sim. Hoje, muita gente dizendo que financiar é jogar dinheiro fora. Mas viver pagando aluguel por décadas também tem um custo enorme. Qual dos dois pesa mais, professor? Não, assim, isso é uma coisa que acho que talvez as pessoas que tenham aquela noção curta de tempo de vida, né? Ai, gente, a vida é curta, vamos, né? Poxa, mas é curto o quê? Até semana que vem, né? Não, assim, a questão de você ter essa segurança, né? Eu sempre digo, eu adoro viajar, mas a melhor coisa é voltar para casa. Por melhor que seja o quarto do hotel, mas a minha cama, o meu quarto, as minhas coisas, e tudo isso é uma construção, né? Então é natural, eu vejo na verdade isso aí por um outro viés. Hoje, os jovens, eles querem cada vez mais a sua independência de espaço, a sua independência de fazer e receber quem eles quiserem, dentro da sua privacidade. Eu acredito que a privacidade hoje é uma coisa que é muito valorizada, principalmente pelo nível de exposição a que nós estamos submetidos, né? As pessoas estão fazendo agora o processo inverso. Por exemplo, eu estava vendo uma coisa curiosa, né? Proporcionalmente, eu tenho mais engajamento do que o Whindersson Nunes. Como assim? Para a quantidade de seguidores que ele tem, ele consegue acho que 0,2% de retorno. Para a quantidade mínima de seguidores que eu tenho, a minha média de engajamento é de 25%. É muito. Que é altíssima, né? Então, assim, às vezes tem meses que eu consigo ter 3 milhões e 600, 4 milhões, né, de engajamento com 40 e poucos mil seguidores. Por quê? Porque as pessoas estão mais interessadas com as realidades locais, com as pessoas que se identificam com aquele espaço onde você está. E cada vez mais também eu quero a minha privacidade. Não existe coisa melhor do que você ter a sua casa, não é? Não existe coisa melhor do que você deixar uma coisa no local e você voltar e ela vai estar lá, não é? A sua bagunça é organizada, não é? Não existe coisa mais incrível do que você passar da sala para o seu banheiro sem roupa, que sem que ninguém... Vai estar filmando. Então, tudo isso eu acredito também que faz com que os jovens, eles hoje não tenham somente essa história de que eu não preciso de um local. Não, eles precisam ter essa privacidade, precisam ter essa individualidade. E a casa representa isso, não é? Muito. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque por dados recentes de pesquisa, o Brasil tem cada vez mais casas, com cada vez menos pessoas morando em cada uma delas. Então, por exemplo, minha família teve 5 filhos. Hoje, cada um de nós tem uma casa. Então, são no mínimo aí 5 casas. E as famílias estão cada vez menores, né? Então, significa que nós estamos prezando cada vez mais por espaços que tenham a nossa identidade, que eu possa chamar de meu, não necessariamente nessa perspectiva de investir. E como eu disse no início, isso aí atropelou um pouquinho o processo. Você comprar casa para especular, às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes, por exemplo, o que era um ponto comercial na Praça do Gil na década de 80? Não é, menino? Acabou.
O que era um ponto na Siqueira Campos acabou. Por quê? Porque a cidade é Viva. dinâmica. Então, até para investir, eu tenho que saber como é que a cidade está crescendo. Agora, vai comprar um ponto aqui no Olívia Flores. Hoje não, tá muito caro. Meu Deus, esse espaço aqui, por exemplo, deve valer o quê? Milhões, literalmente, né? E quando essa avenida foi aberta, especialmente essa segunda etapa, nada, isso aqui, né? Então, tem-se que perceber esse dinamismo, né? Para que você possa fazer o investimento certo, eu digo tanto da empresa quanto de nós, né? É um passo muito importante e necessário que você tenha um lugar para chamar de seu. Eu sempre digo para os meus alunos, não importa se você de repente tem a sua herança, não importa se você tem uma família que vai te ajudar, se ajude. E uma das ajudas que você pode dar a você mesmo é ter independência financeira. E isso passa por ter um lugar onde você possa cair morto. Um patrimônio, não é, professor? Com certeza. Um patrimônio. E você, Nick? Daqui Nick 10 já tem anos, casa própria? Não. Mora com mamãe. Minha mãe. Tá aqui do A lado Nick da é mamãe. muito nova, muito nova. Aproveitar e mandar um beijo pra doutora Romy. Beijo, mãe. É muito nova. Gente boa demais. Nicole, mas daqui 10 anos, você se vê como, Nicole? Excelente pergunta. Complicada também. Mas me vejo formada. Sempre tive essa questão de, financeiramente, como eu vou arcar. Porque, como jovens, a gente pensa tudo no imediato. Então, eu recebi meu salário, vou gastar com roupa, vou comprar na Shein. Vou viajar. Vou viajar. Mas e a longo prazo? É um pensamento que é muito importante os jovens começarem a construir dentro de si. E onde eu começo a investir? Como funciona essa questão? Eu quero começar no apartamento? Eu quero começar num condomínio? Então, eu já comecei a ter esse instinto de buscar essa segurança, de ter onde cair morta. Então, eu espero ver formada, assim, consolidada, satisfazendo as pessoas com os meus projetos, mas sim com o local. VCA, tô aceitando já de antemão. Mas é isso, eu acho que os jovens têm que começar a despertar essa sensação de pertencimento também. Claro. De não ser só do mundo, tem como ser dos dois. Você ter seu lugar no mundo e também se divertir e aproveitar a vida. E independente, Nicole, daquilo que você já tenha, tipo assim, muitos de nós construíram tudo do nada. Outras pessoas constroem muito em cima daquilo que já existe, mas foi você que construiu. É sua. Por mais que você possa ganhar um presente, alguém pode dar uma casa de presente, mas a casa que eu comprei, ela vale muito. E é divertido a gente morar numa casa que você tem toda a autonomia para fazer o que quiser. Eu digo isso porque lá em casa eu tenho um sobrinho que chama-se Jefferson, né? Ele é arquiteto. E nós dois nos divertimos à noite fazendo o quê? Quebrando paredes, mudando, né, coisas de barro, lugar. né? A gente pensa assim, se tal coisa assim, né? Que que ele viaja e eu o pé no chão, porque quem paga sou eu, né? Ah, sim. Vamos uma solução. Vai devagar, Jefferson. E aí, no dia seguinte, a gente conversa com o pedreiro. Digo, olha, Rafael, tivemos uma grande ideia ontem. Ele diz, eu tenho certeza. Né? E é gostoso você construir esse espaço, porque a semelhança, né, de uma cidade, sua casa vai evoluindo junto com você. Então, por exemplo, lá em casa, eu não cozinho, como eu disse para você. Né? Eu faço todas as refeições fora de casa. Eu não preciso ter uma sala de jantar. A que ficou lá era resquício de que já tinha. Mas uma cozinha que tirou da casa foi destruída, ele virou uma sala de estar, virou uma sala de passagem, porque não tem, né? Então isso também tem muito a ver com o nível de vida e de exigência que a gente hoje tem. Com certeza. Né? Então assim, você às vezes, eu fico vendo aquelas grandes metrópoles, né? Que o pessoal mora assim em 5 metros quadrados, assim, é uma coisa como do Japão, que você mora em cápsulas, né? Mas aquilo diz respeito àquele espaço. Qual é o sonho daquelas pessoas? Eu tenho certeza, um dia ter a sua casa. Com outra estrutura, com outro espaço, que tenha a sua identidade, que você possa ficar e estar bem. Então, dialoga com sua fase, né? Casas vai sempre ser, na minha cabeça, independente de mudança de comportamento, vai sempre ser um ponto de afirmação. Eu tenho a minha casa. Eu tenho onde morar. Que maravilha. Quem manda na minha casa sou eu. Aqui quem canta de galo sou eu. E um grande receio da minha geração
e creio que também das futuras, é que a gente vive num contexto social e econômico muito diferente de 20 anos atrás. Sim. Eu tenho 20 anos e antes de eu nascer era um contexto econômico muito diferente no Brasil. Então, com 20 anos, minha mãe conseguia comprar uma casa, comprar um carro. Sim. Hoje, é indiscutível, não consegue ter um estilo de vida que se aproxime disso, porque tem esse contexto muito diferente da inflação, também da questão dos salários, da a qualidade de inserção vida. no mercado de trabalho, Com certeza. né? A gente precisa lembrar. Tudo isso é muito diferente. Então, às vezes, eu acho que essa nova geração também está presa a esse sentimento de estar muito distante, porque tá tudo muito diferente, tá tudo muito inalcançável. Então, às vezes, pode ser um desejo de um jovem adulto ter um imóvel, ter uma moradia, mas está tão difícil, está tão inacessível comparado à época dos meus pais, à época dos meus avós, que acaba trazendo esse choque. E, às vezes, esse distanciamento de realmente acho que não é para mim, porque está muito difícil. E é por isso que eu acho que o marketing da VCA é extremamente agressivo para esse jovem. Sim. Né? Quando você vê o stand da VCA no Festival de Inverno, é um festival. É né? mesmo? Sim, Justamente para dizer para esse jovem, você pode também. Isso. Né? Não é uma coisa não é tão distante, criam-se situações, porque senão a própria estrutura não tem sentido. Como é que eu vou criar coisas? Porque assim, quem tem a sua casa, acabou, eu não vou, né? Claro que antigamente também tinha uma mudança que eu achei interessante. Né? Quando antigamente as pessoas que tinham condição, elas tinham uma casa na cidade, tinha a casa da praia, tinha casa na zona rural. A casa de veraneio. Tinha a casa de veraneio, né? E essa é uma estrutura também muito cara para se manter. Né? Então hoje eu prefiro que tenha tudo isso na minha casa, ou que eu tenha tudo isso dentro do meu condomínio. Né? Então essa mudança de pensamento que o pessoal está muito atento é que vai fazer com que mais pessoas acreditem que realizar o sonho é possível. Gabriela tá doida para receber a chave. Eu imagino. Tá E eu já ia doida. Vamos fazer um chá de casa E a nova. frase é outra, Gabriela. Exatamente. É onde eu tenho onde cair viva. Ai, Ela vai cair viva no Chega lá, eternamente. Cai. Não, o que eu vou fazer nessa casa é viver. E, Adão, você falou sobre isso, assim, sobre como a VCA, ela recebe esses jovens. Sim. E é justamente isso que você falou, porque... Você pode completar? Porque assim, o perfil, como né, foi colocado aqui por Nicole, o perfil de quem comprava casas, né, antigamente, às vezes era mais cedo, até porque as pessoas também se casavam mais cedo, Sim. tinham filhos mais cedo. Havia uma pressão muito grande para você constituir família. E como se dizia antigamente, quem casa, Quer casa. É. Você pensa em casar, amiga? Mais pra frente, agora isso. não. Agora. Você pensa em ter filhos ainda? Não, também. Quem sabe mais pra frente, bem mais pra frente. Essas decisões a gente está empurrando cada vez mais para distante, né, comparado. Então, às vezes a casa saía desse ideal, né? Hoje, quando eu vejo, por exemplo, que eu digo, né, que o marketing da VCE é muito bem feito, é sempre voltado para essa população, é dizer, você não tem que casar para ter sua casa. Sim. Você não precisa esperar ter filhos para ter sua casa. Viva a sua casa nesse momento seu de solteirice e crie uma estrutura para que quando você achar alguém interessante, você vai dizer, não, venha para minha casa. Até porque é minha casa, minha Exatamente. casa, minhas regras. E se você enjoar da cara do cabra, você bota ele pra correr, tá? Que a casa é minha. A casa é minha, a casa é minha. Agora, professor, será que nós estamos criando uma geração que sonha menos ou uma geração que está sendo convencida de que sonhar não vale a pena? Eu acho que é uma geração que está muito descrente de muitas coisas. Por quê? Porque nós fomos acostumados ao longo do tempo, digo assim, a gente, na minha geração, a gente confiava nas instituições, né? A gente confiava muito na estrutura política, a gente confiava muito na religião, a gente confiava muito nesse futuro prometido de melhora, e a gente percebe hoje todas essas instituições, em todos os sentidos, tudo aquilo que é poder, não é? Está passando por uma revisão. Porque as pessoas cada vez mais estão mostrando que elas são humanas, que elas erram, que elas têm interesses outros. Né? Isso se revela para além daquela credibilidade que a gente dava como inata. Eu não vou desconfiar do presidente da República, não vou desconfiar do pastor da minha igreja, não vou desconfiar do meu professor. Né? A gente tinha meio que uma serenidade. Quando essas estruturas começaram elas mesmas a serem rediscutidas, o jovem ficou meio assim, tipo, mas em quem que eu vou confiar?
Na palavra de quem que eu vou confiar? Poxa, eu votei nesse cara que era tão... Poxa, ele estava, não é? De repente eu tinha tanta referência em tal pessoa e ela se mostrou completamente diferente daquilo que ela pregava. Então acho que nesse sentido o jovem está ficando muito, para usar uma palavra mais antiga, ensimesmado. Tipo assim, e também alheio. Tipo, não importa o que aconteça, né? E muita gente já não foi o que fiz. Esse mundo que está aí não foi o que criei. Eu já cheguei e estava assim. Me entristece o compromisso de não querer mudar. O compromisso de não ter compromisso. Tipo, quando eu digo quando eu digo os alunos, e tenho a grata alegria de hoje ter alunos no mundo inteiro, em situações assim, extremamente interessantes, e perceber o quanto essas pessoas cresceram dentro desse ideal da gente, de crescer, de ter sua identidade e tal. E não percebo que hoje a grande maioria das pessoas entendem que no futuro são elas que vão mandar. Então, assim, é difícil hoje você não acreditar na política e quem é que vai governar amanhã. Né? É difícil hoje, por exemplo, quase ninguém mais quer ser professor. Isso é uma realidade no Brasil. Né? Quem é que vai ensinar os seus filhos? Porque eu estou me aposentando. Eu já era para ter parado há muito tempo. E eu sou um bom professor. Mas eu preciso deixar o espaço para viver outras coisas. Quem é que vai tomar esse espaço? Né? Então, assim, precisa-se sim que essa juventude, não é sonhar necessariamente, porque a gente talvez sonhávamos com coisas possíveis. Ter minha casa, ter meu carro, ter minha vida, ter a pessoa da minha vida, né? Eram sonhos possíveis. Então hoje eu acredito que muitas vezes assim, as pessoas da impossibilidade de sonhar concretamente, elas preferem só viver, só estar. Mas há passivo, um movimento de resistência a tudo isso. As redes sociais estão se reestruturando, a gente está se afastando cada vez mais das telas, a educação está voltando para o papel, o nível de consumo de livro aumentou no Brasil e no mundo. Boa notícia, hein? As grandes marcas de grifes do mundo inteiro estão criando salas de leitura, edições específicas de livros que já foram praticamente esquecidos. O Meu Pé de Laranja Lima, que é um clássico da literatura, é um sucesso na Coreia, editado assim pela enésima vez. Que maravilha. E as pessoas, e já virou até filme e dorama e tudo. Então olha que coisa poderosa que a nossa geração teve para construir e que depois se perdeu um pouco, não é? Ou talvez muito disso. Então isso também às vezes tira o sonho das pessoas, né? Tipo assim, o mundo parece ser tão cruel e tão concreto que por que eu vou sonhar se eu não consigo mudar nada? Mas eu sempre digo, mudança é uma porta que se abre por dentro. Tudo aquilo que você quer que aconteça lá fora começa a mudar primeiro na sua cabeça, no seu coração. E outra, para de pedir às pessoas para fazerem aquilo que você quer que elas façam. Mostre para elas com o seu exemplo como é que deve ser feito. Não dá para ficar esperando o momento perfeito, né? Sim. Não existe quem faz a gente. Com certeza. Vandré continua vivo. Viu? Nossa, enfim, Adão falando sobre isso aí, eu pensei sobre várias coisas. Realmente, a gente tá uma geração que tá confiando menos. Mas, assim, eu acho que, assim, quando a gente também confia, a gente não quer segurar, não quer soltar mais. Sim, não, claro. Tem isso também, porque quando você falava da VCA, eu enxerguei muito isso, né? Sobre esse lugar, assim, essa que é a minha oportunidade, né? De saber como que eu vou construir esse lugar da minha casa, etc. E achei esse lugar e, assim, minha corretora, mandar um beijo aqui pra Aline, não solta a mão dela. Então, assim, mesmo a gente não tendo essa questão, né, desse pezinho atrás, mas quando a gente acha também, não solta mais não. Claro. Então, assim, são várias mudanças, né, de consumo e tudo mais, que eu acho que a gente tem muito ainda pra aprender, né, Nicole? É verdade. Muito pra aprender. Mas, assim, eu acho que eu tô feliz também com o que a gente tá construindo. Infelizmente tem essa questão, né, a gente tá meio assim, então, esse mundo aqui não foi eu que construí. Mas ainda assim, tem uma parcela também que tá aí, não, peraí, o que eu posso fazer pra mudar, claro, né? E sempre ter esses dois lugares. Mas eu acho que é isso. Tô muito feliz, né, Dan? Com esse bate-papo aqui. Muito surpresa. Uma época atrás, um seguidor, né? Amigo, né? Que a gente fala que as pessoas são amigas da gente. Os meus, a maioria são, né? Porque os que não são, não estão seguindo, só fica observando. Só observam, só espiam. Não importa. E aí ele é Uber, né? Ele começou com moto, aí depois ele conseguiu comprar o carro, né? E depois de muito tempo ele me disse assim, professor, eu estou tão feliz, né? Porque faz tempo que através desses auxílios todos, né?
eu comprei o meu apartamento, não é? E ele estava para receber a chave. Aí quando ele recebeu a chave, ele tirou uma foto mostrando assim a chave, ele disse, agora professor, eu sou uma pessoa que tem a casa própria. É isso aí, né? que maravilha. E é por acaso, né? Era da BCA. Tá vendo? Aí eu falei, que bom, porque assim, não é só a questão de você ter dado um passo importante, mas é a sensação do eu conseguir. Sim. Não é? Foi meu trabalho, foi meu esforço, não é? Contrariando aí, né, a lógica do mercado, sim, como, né, Nicole acabou de colocar, mas há sim muitas condições para que você possa realizar esse sonho e ter essa segurança, seja como investimento, seja como sua casa, não é? Seja para você no futuro, sei lá, né? Porque também tem uma coisa interessante que a gente, né, como eu te disse, né, hoje eu moro numa casa que é muito grande, né? Porque era uma casa para uma família muito grande, né? Sim. Eu sinto que no futuro eu vou ter que sair de lá por uma questão até de logística, né? Minha casa é tão grande que de repente eu estou no canto da casa, eu me lembro que eu deixei o carregador, eu falei, ai gente, tá lá. Amanhã eu carrego, né? Daqui que eu atravesso isso tudo e tal. Mas isso hoje diz respeito a uma realidade minha, que espero viver muitos anos, né? Então isso também vai ser modificado com o passar do tempo, como está acontecendo, né? Com muitas pessoas que estão saindo de casas maiores. Gilberto Gil está botando, né, o apartamento para vender, porque eles querem espaços menores. Então, ter essa visão, esse entendimento, essa sensibilidade, aí entra a questão da empresa privada, entra a questão de quem está no governo. Essa sensibilidade é que transforma os espaços, né, da melhor forma possível, porque, acima de tudo, eu acredito que tem uma frase de uma amiga minha, Conceição Meira Barros, que eu quero até mandar um beijo para ela. Beijo, professor, uma querida, ela verdão. diz uma coisa linda que eu levo para mim, para minha vida, em todos os sentidos. Seja no trabalho, seja onde eu estou morando, seja com quem eu estou naquele momento, seja o país que eu estou visitando. Ela diz uma coisa linda que eu sempre repito dentro de mim. Não importa onde eu estiver plantado, eu floresço. Isso é lindo, viu? Isso é muito lindo. Olha, e nessa abordagem eu queria contar uma história para vocês. Eu trabalhava na TV Cabralha no ano de 2007 e eu comprei meu primeiro apartamento no dia 27 de setembro de 2007, dia de Cosme e Damião. Comprei meu primeiro apartamento e assim, eu iria casar em dezembro e eu estava muito feliz com aquela conquista. O cenário era muito nebuloso para mim, eu não tinha muita perspectiva de casar e já ter um espaço meu. E graças ao trabalho no jornalismo eu consegui comprar esse apartamento, que tenho até hoje, lá na Juracy Magalhães. Mas olha que barato. Eu assinei o contrato de compra e venda na sexta-feira, dia 27. Sábado, dia 28, foi meu aniversário. Segunda, dia 30, quando eu voltei para trabalhar, recebi a famosa tábua de graxa. Fui demitido e o desespero me assolou. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir pagar isso? Se agora eu estou desempregado, lembrei do Gabriel Pensador, né? A dança do desempregado. Se você ainda não dançou, tá na hora de aprender. E aí, gente, mas assim, curiosamente, eu vivi bons momentos naquele apartamento. Não moro mais nesse apartamento. Pagamos. E olha, Nicole, eu achava muito distante essa coisa. Meu Deus do céu, 30 anos para financiar esse trem. Vai demorar demais. Ano que vem completa 20 anos. E acaba. Né? Então, assim, outro dia eu tive a oportunidade de entrar. Hoje eu alugo esse apartamento e tive a oportunidade de entrar. Eu não sei se vocês já tiveram essa relação, essa experiência com o lugar de memória. Quando eu entrei no apartamento e vi o apartamento vazio, mas me passou um filme na cabeça, assim, de tudo que a gente viveu, de tudo que a gente celebrou, de tudo que a gente foi desafiado a viver ali. Mas de todas essas experiências, nenhuma supera o dia em que eu recebi a chave, e assim como o seu amigo motorista de Uber, né,
sustentei, né? Achava assim, eu cheguei onde eu queria chegar. Então, eu acho que é o sonho americano, é o sonho da nossa geração, né? De ter um lugar pra gente cair vivo. Chamar de Alan, seu, né? Chamar de meu. Cair e rolar. Cair e rolar, cair e rolar. Então, acho que é esse desafio. Um desafio que que nos ajuda a mover, né? Então, eu fico muito feliz, porque assim, hoje a gente percebe que a casa do futuro, ela será condicionada, se a gente pode dar uma resposta, por N fatores. A casa do futuro é resultado da cidade do futuro que nós estamos construindo e nós esperamos construir uma cidade que seja para todos, né, Gabi? Com certeza, viu? E não tem como pensar nessa casa do futuro, no futuro, sozinhos, né? A união, eu percebo muito isso. Assim, a união vai fazer com que a gente construa um mundo melhor, né? Com parcerias e tudo mais. Então, eu acho que é isso que a gente quis dizer nesse episódio, né? De a casa do futuro a gente está construindo, né? Com muitas mãos, com muita gente ali. Eu acho que é isso. Estou muito feliz por estar participando mais uma vez com você, Dan. Agradecer também ao professor Adão, Nicole. E tem um presente da Casa de Vidro, eu vou te dar esse presente. Meu Deus! Vou pegar esse presente. A gente achou que era pra gente. Mas não era. Não, eu já sabia que era pra mim. Nicole. Muito obrigada. Um presente da VCA, professor. A gente espera que vocês Eu quero demais agradecer a vocês pela oportunidade da gente poder estar aqui hoje conversando, né, sobre um tema que para mim, assim como para a Nicole, é extremamente importante. Eu amo falar de cidades, amo falar de casa. Eu adoro decoração, eu adoro tudo isso que envolve, né? O pessoal de casa ver, gente. Olha aqui, gente. Olha o mimo. É personalizado, é único, é só para nós. Exatamente. Exclusivo. E agradecer a VCA e cumprimentar a VCA pelo sucesso, né, que ela tem desenvolvido ao longo do tempo, estando entre as maiores do Brasil, né, por acaso, né, e é justamente por essa questão da mentalidade, por justamente essa questão da inovação, de apostar no novo, mas acima de tudo sentir o que é o novo. E falando muito sério, eu quero sim, né, eu quero ter o prazer de trabalhar um dia em parceria com a ideia, o conceito que é a VCA. Diretor, você pegou a visão? Por favor, você Já sentiu pegou, aí, né? diretor, a visão? Não, porque eu aprendi isso com minha amiga Thais Araújo. Hoje eu peço as coisas que eu quero fazer. Muito bem, muito bem. Eu vi essa entrevista dela. Ela disse, não, nunca me deram nada. Eu que pedi. Então, VCA. Estamos por aqui. Nicole, muito obrigado, Nick. Eu que agradeço, é uma honra imensa estar conversando com pessoas tão estudadas, tão estudiosas e tão comunicativas. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante. Não foi técnico, porque isso não é para ser técnico, isso é para todo mundo entender, para todo mundo ir junto, construir a cidade e chegar ao seu sonho de ter um imóvel, de ter uma moradia. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a VCA também. E eu acho que o futuro é isso, a VCA, o próprio nome já carrega um peso muito grande e traz um orgulho, né? traz um orgulho muito para nós que somos da cidade, da região. E é realmente muito merecedor o que a VCA anda conquistando. E o futuro é isso, são esses bairros planejados, são esses condomínios que favorecem a todos, que favorecem essa sociabilidade, conforto, qualidade de vida, esse contato com a natureza também. E é isso, gente. Muito obrigada. Maravilha. Olha, Nicole tem didática, eu acho que ela vai ser professora da... Eu acho. Será? Porque dizem que todo profissional que chega à excelência daquilo que faz, forçosamente torna-se professor. Então o futuro é sala de aula. Tá vendo aí? Tá vendo aí? A mãe vai ficar super orgulhosa. A mãe é médica, trabalha comigo. Romy, um beijo pra você. Adão, que coisa boa tê-lo com a gente, viu? Imagina, de coração. Aqui no podcast e na vida. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Bora nessa? Bora encerrar, né, Dan? Vamos encerrar. A gente quer agradecer o carinho da galera que acompanhou esse bate-papo aqui no nosso VCA Cast. E semana que vem tem mais. Com certeza, viu? Então até o próximo episódio. Beijo, turma. Valeu.